Padre Francisco de Assis, demais irmãos, sacerdotes, oblatos de Maria Imaculada, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, portanto estão rezando conosco neste dia tão bonito, dedicado à nossa padroeira da paróquia e de todo o Brasil. Eu tive a oportunidade, no último sábado, de celebrar lá no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida e senti a devoção, o amor, o carinho das pessoas por Maria, sob esse título de Aparecida. Foi realmente uma emoção grande ver aquela igreja lotada, 30 mil pessoas aproximadamente, é o que comporta a igreja cheia. E sobretudo, eu fiquei muito emocionado com o trajeto entre São Paulo e Aparecida, lá em Guaratinguetá, com a quantidade de peregrinos, né, que iam caminhando dias, né, para chegar até a Aparecida, com o seu cajado na mão, chapéu, a bolsa nas costas, e muita gente caminhando em direção ao Santuário Nacional. Bonito também ver a solidariedade do povo, porque a toda hora a gente se deparava com barracas, cadeiras, refeições que as pessoas ofereciam gratuitamente, né, para os peregrinos. Eles tinham a oportunidade de parar, tomar alguma coisa e continuar o seu trajeto. Que é um sacrifício, a gente vê pelos semblantes, que são pessoas humildes, pessoas simples, mas que dão uma demonstração de fé grandiosa. A história de Nossa Senhora Aparecida tem tudo a ver, né, com essa realidade. Em 1717, um tempo em que estávamos vivendo aqui no Brasil ainda a escravidão, portanto um tempo de muitas dificuldades, e de repente aqueles 3 pescadores humildes, buscando o seu ganha-pão, lançam as redes para pescar no rio Paraíba do Sul, e algo praticamente impossível acontece. Se nós fôssemos cientificamente tentar uma explicação para aquilo, realmente não teríamos como comprovar absolutamente nada. Num lance de rede, num rio que é bastante grande, quem tem a oportunidade de conhecer o rio Paraíba sabe que é um rio de muitas águas, com águas escuras, e num lance de redes viam o corpo de uma imagem enegrecida, claro que não, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, mas pelo tempo que estava ali naquele rio, ninguém sabe quanto tempo, ela estava completamente negra, o corpo. E o mais impossível, que é uma imagem de 30 centímetros apenas, portanto uma cabecinha, um pescoço muito pequeno. Mais adiante, no segundo lance de rede, vi essa cabeça minúscula, de modo que é algo completamente sobrenatural e um tempo assim muito interessante. Isso chamou a atenção daqueles pescadores, porque logo em seguida a pesca veio com abundância, e isso chamou a atenção, e eles guardaram aquela imagem e começaram a convidar as pessoas para rezar o terço no sábado diante daquela pequena imagem, colaram a cabeça no corpo, e as pessoas foram chegando, pedindo graças através daquela imagem de Nossa Senhora envelhecida e escurecida, e as graças foram acontecendo, de modo que foi se divulgando na região esses fatos, e mais adiante foi construída uma pequena capela para colocar a imagem. Depois já não era mais suficiente, construíram uma igreja bem maior, depois uma terceira igreja, que é a atual basílica, onde está Nossa Senhora Aparecida. O Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, em 1980, quando esteve aqui no Brasil, teve a oportunidade de dedicar aquela basílica, que já foi visitada pelos últimos papas,
sempre com atenção muito especial, e é realmente algo surpreendente. Eu acho que a Aparecida vive em função daquele santuário. É algo que, de fato, a gente vê que vê ali um sinal de Deus, tudo feito com muito carinho, com muito respeito. São os nossos irmãos redentoristas que assumem a missão naquele lugar e o fazem, né, com tanto carinho, como faz aqui também os irmãos Oblatos de Maria Imaculada, nesta igreja tão bonita, que está ficando tão bela também, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Portanto, os textos da Palavra de Deus deste dia estão todos voltados, né, para essa temática de Maria, como aquela que intercede a Deus por nós. Ela se coloca como verdadeiramente mãe, a mãe que veio em socorro daqueles humildes pescadores, a mãe que veio em socorro dos escravos aqui no Brasil na época, a mãe que vem em socorro dos necessitados em geral, em todos os tempos da história, e continuará vindo, porque essa é a sua característica. Por isso mesmo, a primeira leitura colocada na missa de hoje é a leitura de Esther. Esther, ela também vivia com seu povo a situação de escravidão e ameaças de morte. Por isso, ela que era hebreia e mereceu as graças do rei, tornando-se rainha, ela, diante da ameaça de morte, intercede por seu povo e faz isso corajosamente, fugindo das normas sociais da época. Ela se aproxima do rei, intercede e é atendida, e o povo de Israel é poupado de morte graças àquele apelo feito pela rainha Esther. Então esse é o papel de Nossa Senhora, que é a nossa rainha, que é a nossa mãe. Depois, o livro do Apocalipse, que foi um livro escrito, né, para animar as comunidades perseguidas. São João, ele viveu essa experiência bonita, diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição, mas que marcaram os 3 primeiros séculos da igreja. Então, São João escreve uma linguagem da época, tudo isso, falando dessa mulher do Apocalipse, uma mulher forte, ameaçada, mas vitoriosa, porque ela tem a força de vencer o mal, ali representado pela serpente. E essa mulher é uma imagem da igreja, é a igreja que vem em nosso socorro, que procura sempre nos ajudar, quando nós somos de fato uma comunidade de irmãos, uma comunidade de fé, uma comunidade que caminha. Mas é sobretudo importante na missa de hoje o evangelho das bodas de Caná. Claro que nós escutamos tanto esse evangelho durante o ano litúrgico, mas sempre que nós escutamos a palavra de Deus, ela nos vem como uma boa nova, é a boa notícia da salvação. E sempre o escutamos como uma palavra de hoje, né, que chega para nos alimentar, para transformar a nossa vida. São João, diferentemente dos demais evangelistas sinóticos, ele escolhe 7 sinais, 7 milagres, aqui ele chama de sinais. O primeiro deles é exatamente Caná, na Galileia, que quando o Papa João Paulo II pensou em incluir os mistérios da luz no Sagrado Rosário, no Santo Rosário, ele escreveu aquela carta, Rosário da Virgem Maria, quando proclamou o ano do Rosário, e colocou como a segunda reflexão do texto, o segundo mistério, exatamente esse evangelho das bodas de Caná, para falar da missão de Jesus, da vida pública de Jesus. O Papa entendia naquela ocasião, né, que o rosário estava incompleto, porque nós tínhamos os mistérios gozosos, depois já pulava para os mistérios dolorosos, depois os mistérios gloriosos.
faltava a vida pública de Jesus, os mistérios da luz. Por isso ele pensou e fez essa carta. E nós temos então a oportunidade de meditar sobre a vida pública de Jesus no meio de nós, inclusive sobre esse fato, esse primeiro sinal narrado em São João, das bodas de Caná na Galiléia. E por que é importante? Porque marca o começo da missão de Jesus. Ele aceita aquele convite para o casamento, porque é muito expressivo aquele casamento, que não era um sacramento como nós temos hoje, claro. Na época, eram as famílias que se encontravam, promoviam uma grande festa para apresentar o casal, que a partir dali então começava uma vida nova. E nesse casamento, Jesus e Maria foi convidado, mas vejam que o noivo apenas estava presente, a noiva não estava. O Evangelho não fala na noiva, exatamente porque a noiva é a igreja, é um casamento com a igreja. Jesus estava ali como o verdadeiro noivo, aquele que providencia o necessário, para realizar esse matrimônio com a igreja. Ele veio para libertar-nos, veio para dar a sua vida por amor a todos nós. Por isso ele sela esse compromisso naquela ocasião, na visão teológica de São João. E a gente vê então os detalhes desse evangelho, sobretudo porque, sendo uma festa na época, essas festas duravam dias às vezes. Então era comum faltar alguma coisa. Nessa ocasião faltou o vinho. E o vinho é expressão da alegria. A festa acabou porque não tem mais vinho, não tem mais alegria. Mas só que o Mestre, o Senhor, estava ali. A alegria não podia passar de jeito nenhum. A festa continua, é a festa da igreja. E Maria, então, ela apenas comenta: eles não têm mais vinho. E Jesus, ele responde até de uma maneira irreverente. O que tem a ver, temos a ver, com esse fato? E Maria, então, responde simplesmente, ela faz como que uma catequese. Maria diz: fazei tudo o que ele vos mandar. É o que ela orienta para os serviçais. Então Nossa Senhora se coloca aí como uma catequista. Maria é a estrela da evangelização, como já foi proclamada pela igreja. E então Jesus manda então que encham as talhas, 6 talhas, pede aos serviçais que façam isso. E essa atitude de Jesus é muito pastoral, é muito missionária, para mostrar que ele veio por meio de nós para implantar o reino de Deus. É uma obra importantíssima, mas ele não quis fazer a obra completa. Precisa da nossa colaboração, da nossa participação, do nosso empenho também. Encher as talhas de água, dito isso para os serventes, os serviçais, isso é um recado para cada um de nós, que também somos servos. E o Evangelho nos chama até de servos inúteis. Então nós somos convidados a encher aquelas talhas de água. E de que forma vamos enchê-las de água? Procurando fazer o bem, procurando colocar ali a água do amor, a caridade, a preocupação com o outro, a nossa fraternidade como comunidade, o nosso olhar atento de bons samaritanos, não passar adiante quando nós percebemos que alguém está sofrendo, alguém está caído à margem da estrada, e procurarmos então dar a nossa contribuição e fazer isso para que haja festa no coração de todos, para que todos realmente tenham esse direito, não apenas alguns privilegiados, porque o reino de Deus é para todas as pessoas, para todos os irmãos e irmãs. Nós precisamos colocar a água do amor, para que o mundo mude, para que as pessoas de fato encontrem sentido para a sua vida, exatamente vivendo esse espírito fraterno que nos faz irmãos. E isso acontece
especialmente no momento em que nós nos batizamos e pelo batismo nos tornamos povo de Deus, como define tão bem o Concílio Ecumênico Vaticano II. A igreja é povo de Deus. Então, o vinho que Jesus nos oferece, a graça que Ele nos dá, é a melhor possível. O mundo jamais poderia dá-la. Nós sabemos perfeitamente que no mundo nos oferece momentos de alegria, de satisfação, mas a alegria plena, que jamais passará, é aquela que vem de Deus. Por isso que Deus não é mesquinho, Ele é abundante nos seus dons. Foram 6 talhas cheias de água, e quando Jesus manda que tire um pouco da água e levem, para o mestre Sala, ele experimenta a água, chama o noivo e diz: como é que se deixa a melhor água, o melhor vinho, para o final da festa? E normalmente se serve o melhor vinho no começo, e não depois que as pessoas já estão embriagadas. É a resposta que ele dá. Ele não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os serventes sabiam. E Jesus oferece um vinho assim, da melhor qualidade, e um vinho da abundância. Então esse é o vinho, que a igreja nos oferece, quando de fato nós procuramos dar a nossa contribuição e nos sentimos realmente membros dessa igreja. Então é esse vinho bom, que nós desejamos que toda a nossa arquidiocese de Olinda e Recife ofereça para os tantos e tantas peregrinos que virão aqui para Recife no próximo mês de novembro, de 11 a 15, para celebrar o 18º Congresso Eucarístico Nacional. E nessa festa, vocês tiveram a oportunidade de escutar bastante reflexões sobre a Eucaristia, porque o tema estava voltado para a Eucaristia, por conta do Congresso Eucarístico Nacional. Então, o Congresso, ele vai congregar bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, todo o povo de Deus, em grande quantidade, que estarão vindo aqui para Recife. É animador a gente perceber que já temos aproximadamente 200 bispos inscritos para participar do Congresso, mais de 1.000 padres, já uns 2.000 pelo menos, já estão aí inscritos para participar do simpósio teológico, das celebrações de abertura, de encerramento, dos momentos de liturgia que vai haver em todas as paróquias e comunidades. Serão 5 dias de grande movimentação aqui na Arquidiocese, que vai marcar muito a nossa vida, a nossa história. É a segunda vez que a Arquidiocese tem a oportunidade de sediar um congresso eucarístico. A primeira vez foi em 1939, e agora, pela segunda vez, sendo um congresso realizado não somente pela nossa Arquidiocese, mas também com o apoio de todo o nosso regional Nordeste 2 da CNBB. Todos os bispos do regional, as 21 dioceses, estão de mãos dadas para poder ajudar e promover realmente um grande momento eclesial aqui para a nossa Arquidiocese. Então, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, vamos pedir a Maria, como mãe bondosa, que ela vele por todos nós, que ela acompanhe os nossos passos nesse congresso, para que de fato seja um momento de animação eclesial. Quando nós pensamos no tema do congresso, pensamos exatamente em pão em todas as mesas, para possibilitar que as pessoas que comungam entendam que a comunhão deve nos levar a fazer comunhão com os irmãos, pensar no outro, e não ficamos apenas na teoria, mas procuramos também deixar um legado do congresso, que será exatamente a Casa do Pão, onde vamos concentrar ali na Rua do Imperador, naquele edifício que está sendo restaurado, todas as atividades pastorais da nossa arquidiocese, para que as pessoas, especialmente em situação de rua, encontrem ali apoio, aconchego, dignidade. Será uma coisa bonita, importante, que nós vamos, se Deus quiser, preparar com muito carinho, e vai ficar aqui, continuando esse marco desse momento histórico para a vida de nossa
arquidiocese. Então, que Deus abençoe muito a todos nós e que esse dia de hoje seja muito especial, né, para a comunidade. É o dia da festa da padroeira e vamos continuar o dia inteiro festejando, celebrando, fazendo a procissão e vivendo com intensidade esse momento de graça.